Olá, 26 de abril de 2019, as principais notícias desta sexta-feira, agora aqui na TV Difusora. Ministério Público do Trabalho e parceiros, realização educativa em postos de combustíveis na capital. Democratas realiza convenção estadual nesta sexta-feira. Parlamentares visitam centro de lançamento de Alcântara. No esporte, os preparativos de Imperatriz e Sampaio para a estreia no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. E do estúdio vamos saber mais da pesquisa da FEComércio, que aponta que consumidores devem gastar mais este ano no Dia das Mães que no ano passado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma boa sexta-feira para você que nos acompanha em todo o estado. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Já vamos saber dos preparativos no Cavalo de Aço, o time do Imperatriz. E a Micaele Martins atualiza a gente com as principais notícias aí da região Tocantina, tá bom? Já as informações para você aqui no Bom Dia Maranhão. Diogo Trim fala dos bastidores da política. Hoje é dia de convenção do DEM. Vamos falar também sobre algumas decisões tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A política nacional e local já em destaque também aqui no Bom Dia Maranhão. Postos de combustíveis serão alvo de campanha hoje para evitar contaminação por benzeno, a substância cancerígena presente na gasolina. O repórter Eduardo Liceira tem mais detalhes. Olá, Eduardo, bom dia. Onde é que você está nesse momento? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente se encontra em um posto de combustível localizado aqui na Rua das Cajazeiras, aqui na região central da cidade, onde já teve início essa importante ação que diz respeito ao Abril Verde. E várias entidades aí participam dessa ação. Eu vou conversar com a organizadora aqui desta ação, que é o Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradora do Trabalho, a Ania Gadelha, que é do Ministério Público do Trabalho aqui no estado do Maranhão. Doutora Ania Gadelha, fala um pouquinho para a gente sobre a importância dessa ação e como vai ser desenvolvida nesta sexta-feira. Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada também, bom dia. Essa ação está sendo desenvolvida principalmente para conscientizar a população sobre os riscos do benzeno e a importância de incutir esse hábito de abastecer somente até o automático. Ou fixar um valor para o abastecimento ou então pedir para completar até o automático. Porque através disso, a exposição do trabalhador e até do motorista ao benzeno, a substância cancerígena presente na gasolina, ela vai ser reduzida. Acontece muitas vezes, a gente tem informações que às vezes bate automático, o valor ainda não bateu o que a pessoa pediu e solicitou e ele pede para continuar. Isso é errado, não é isso, doutora Negadeira? É prejudicial e é importante frisar também que existe uma lei estadual que proíbe abastecimento além do automático. Então aquela coisa de balançar o carro, ver se cabe mais um pouquinho de gasolina e tudo, é prejudicial inclusive ao funcionamento do veículo. Existe uma lei estadual de 2017 que inclusive proíbe e prevê multa para os proprietários. Prevê multa de R$300 dobrada em caso de reincidência. Então é importante que a população esteja conscientizada disso, o consumidor, até para não constranger o frentista a abastecer além do que deve. Ok, obrigado pela sua presença, doutora Ania Gadelha, procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui no estado do Maranhão. Eu vou conversar também, Adalberto, com o Leopoldo Santos, que é presidente do CID Combustíveis. Leopoldo, o que o sindicato já vem fazendo nessa questão de orientação, de conscientização, envolvendo a questão do abastecimento de veículos? Qual o trabalho que você já vem realizando? A gente vem fazendo um trabalho de conscientização, né, dos donos de postos, que dissemine para os seus frentistas, para que a gente cumpra uma norma do Ministério do Trabalho, que é a NR9, sobre a exposição do benzeno, porque é prejudicial à saúde, é cancerígeno, entendeu? Então a ideia é fazer esse trabalho, apoiando hoje a Estação do Ministério do Trabalho, de conscientização, para que aí, assim, a saúde do frentista, do trabalhador, do próprio consumidor, na hora que está abastecendo, abastecer só até o clique da bomba. Aí o meio ambiente vai agradecer. Em relação a essa questão do trabalho nos postos, a gente percebe circulando por São Luís, por exemplo, não sabe se é uma prática que tem no interior do Maranhão, mas aqui na capital São Luís, na região metropolitana, a gente percebe que tem alguns frentistas que utilizam aquelas máscaras, já outros não. O que é correto? É correto utilizar? É correto não utilizar? Na verdade é porque existia uma dúvida no começo, né? Mas como o benzeno é muito volátil, para o frentista hoje não é obrigatório usar a máscara. Isso é obrigatório para quem vai receber um produto, um caminhão de combustível, que vai fazer análise. Aí naquele momento precisa usar máscara, mas o frentista não precisa, não é obrigatório. Que abasteça só até automático, isso que é importante. É a questão de segurança mesmo, da saúde do trabalhador e do próprio consumidor.
Tá ok. Obrigado, Leopoldo Santos, também presidente do CID Combustíveis. Pois é, Adalberto, a ação acontece, como eu disse, neste posto aqui na Rua nas Cajazeiras, na região central da cidade, mas vai circular por vários postos aqui da capital São Luís e também da região metropolitana. Por aqui também o pessoal do Sereste, do próprio CID Combustíveis, Ministério Público do Trabalho, PROCON também deve estar chegando daqui a pouco. Quer dizer, são várias entidades ligadas a essa importante ação que acontece nesta sexta-feira, um trabalho importante de conscientização, tanto dos profissionais, as pessoas que trabalham nos postos de combustíveis, quanto os motoristas, as pessoas que param para abastecer seus veículos, motos, enfim. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira, importante essa ação educativa. Começou cedinho, né? Já começou nessa manhã de sexta-feira. São 7h+7. O viúvo de Mariana Costa, Marcos Renato, teve prisão decretada e prestou depoimento na tarde de ontem. A acusação é de abuso sexual contra uma sobrinha. A defesa nega que Marcos tenha cometido algum crime. Marcos Renato Ribeiro chegou à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no final da tarde. Ele foi trazido por policiais civis e, na chegada, ao ser questionado por nossa equipe de reportagem, preferiu não dar muitos esclarecimentos. Oi, Marcos, tem alguma coisa a declarar, Marcos? Tem, tudo vai ser esclarecido, cara. Oi? Tudo vai ser esclarecido. O suspeito foi intimado nesta quinta-feira a prestar depoimento, mas ele não compareceu. Desta forma, a prisão preventiva dele foi decretada. Foi representada pela prisão preventiva do senhor Marcos, em virtude do crime cometido contra a sua sobrinha, o estupro, e foi decretada a prisão. Marcos Renato Ribeiro é viúvo de Mariana Costa, sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney. Indícios apontam Lucas Porto, cunhado da vítima, como principal suspeito de ter a matado. O pedido de prisão preventiva foi acatado pela juíza Mirela César, que levou em consideração os requisitos que estabelecem como pressupostos a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria. Além disso, a magistrada analisou a existência de perigo da liberdade do suspeito para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal ou da ordem econômica. A juíza considerou ainda a forma como o suposto crime ocorreu, já que o representado se utilizou da sua proximidade familiar e hierarquia com a vítima para praticar o abuso sexual. A adolescente de 15 anos já prestou depoimento e confirmou como tudo aconteceu. Ela foi encaminhada para todos os exames, como acontece com adolescentes, exames físicos, exames de coleta de material biológico, acompanhamento com psicólogo e assistente social. E nós realizamos também o depoimento especial da vítima, gravado em áudio e vídeo, como a lei 13.431 de 2017 determina. E nesse depoimento ela descreve com riqueza de detalhes a forma como o crime aconteceu. O advogado de defesa do suspeito nega que o cliente tenha violentado sexualmente a adolescente e ainda analisa que não houve motivo para o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Marcos Renato. Tudo será esclarecido. Nós confiamos na polícia, confiamos na justiça, confiamos no ICRIM, que fará os devidos exames e provar que se a menor teve alguma relação sexual, essa relação não foi com o Marcos, que ele alega inocência, e eu creio nisso. Todo respeito à juíza que decretou a prisão, eu achei ela precipitada e injusta, e nós vamos buscar os meios necessários junto ao Tribunal de Justiça para reverter essa situação, na verdade. Agora vamos à participação de Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Silvan, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira, Adalberto. Vamos começar falando, Silvan, sobre essa fuga lá em Bacabal, em um presídio? Lá na unidade Piratininga, que é a unidade prisional lá de Bacabal, houve uma fuga de um grande número de presos, foram mais de 20, né? Informa-se lá que seriam 20 detentos que acabaram conseguindo fugir já essa madrugada. Isso já está confirmado, foi confirmado agora há pouco pela SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, mas a SEAP diz que seria realmente 20, não é? Embora lá em Bacabal exista a informação de que esse número pode ser maior, mas a SEAP confirmou que seriam 20 os presos que acabaram conseguindo fugir. Houve uma queda no sistema de corrente elétrica, faltou energia na noite de ontem, e aí os presos começaram a bater nas grades, foram retirados das celas e colocados no pátio, e de lá eles aproveitaram, né, para fazer um buraco e acabaram conseguindo sair.
Também a própria SEAP, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, diz que já começa hoje a apurar, né, através de um procedimento administrativo, a responsabilidade dos agentes prisionais que estavam de serviço lá na unidade Piratininga, unidade prisional lá de Bacabal. Ninguém foi recapturado, né, apesar de terem sido iniciadas as buscas, né, que continuam sendo feitas agora pela manhã, desde o início da madrugada, quando foi dada o alarme, a confirmação dessa fuga. As buscas estão sendo feitas, continuam sendo feitas agora pela manhã, mas nenhum dos 20, né, confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária, foi recapturado até agora. Silva, a polícia prendeu 2 suspeitos daquele assalto a uma escola lá no Jardim Tropical. São 2 irmãos, inclusive, né? Exatamente. A escola Luiz Rego, na verdade, ela fica lá na Vila Janaína. Ela foi assaltada na noite de quarta-feira, em pleno funcionamento. Haviam lá professores, alunos, e os 2 irmãos que já foram identificados, não só... Eles já tinham sido identificados antes de serem presos, através de fotografias. E foi confirmado depois da prisão deles 2. O Carlos Vitor dos Santos e também a Carliane, né, que são moradores ali do Residencial Olímpico. Eles foram levados para a delegacia lá do Jardim Tropical e lá eles foram autuados em flagrante. O que a polícia está querendo agora é que a população lá do Jardim Tropical, Vila Janaína, Santa Clara, em todo aquele entorno ali, que tenham sido vítimas de assalto, porque a informação de que eles já haviam assaltando lá várias pessoas, inclusive pedestres, que façam o reconhecimento desses 2 irmãos, que vão, procurem a delegacia lá do Jardim Tropical, onde foi feito aí o procedimento, onde eles foram, inclusive, autuados em flagrante. Obrigado, Silvan. Bom final de semana para você. Bom fim de semana para você também, Adalberto. Bom dia. Tá aí Silvan Alves, que apresentou agora há pouco aqui na Difusora o Bandeira 2. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Agora nós vamos à Imperatriz com Micaele Martins. Ela tem informações lá da região Tocantina. Micaele, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Bom, e a gente começa a nossa participação de hoje falando de desemprego. E a notícia não é nada boa. Foi divulgada uma pesquisa que mostra que em março deste ano foram fechadas 43.196 vagas de emprego em todo o país. O dado veio bem abaixo da expectativa do mercado. E aqui na região Tocantina, o cenário não é diferente. Seu Pedro está há 4 anos desempregado. Vem tirando a renda familiar de alguns bicos que faz. Todos os dias procurando um trabalho, um emprego aqui no síndico. Que aqui tem a diária e tem um emprego. Essa história se repete na vida de muitos brasileiros. É que em março deste ano foram fechadas 43.196 vagas de empregos em todo o país. Agora, esse mês de abril, começou alguma contratação, mas é uma coisa muito tímida ainda, né? Os setores que mais contratavam, como o comércio e a construção civil, estão com uma baixa oferta. A gente vai nos órgãos competentes para poder dar entrada no seguro. O povo dificulta tudo. É atendimento pouco, tem a quantidade de gente, né, que eles têm que atender no dia. E aí vem o pessoal do interior também, que tem que ter preferência. E como aqui na Imperatriz só tem essa agência aqui que dá entrada nesse benefício, aí dificulta muito para a gente. Estudantes de uma escola municipal daqui da cidade estão participando de um projeto sobre empreendedorismo. Eles mostraram, na prática, o que aprenderam durante uma ação de panfletagem e exibição do projeto no shopping. É possível aprender e empreender ao mesmo tempo? É o que essa turma está fazendo. Os produtos confeccionados foram jarros. Quem vê eles prontos nem imagina do que são feitos, não é mesmo? Eles são produzidos apenas com toalha e cimento. Confeccionar esse produto utilizando a questão da sustentabilidade, algum material que seria descartado, que iria para o lixo. Nós fizemos oficinas de reciclagem e essa oficina gerou-se um produto que pode ser comercializado e pode gerar renda. A ação faz parte do projeto Aluno Empreendedor, realizado pelos alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos, da Escola Municipal Maria Evangelista de Souza. Foi um aprendizado que me despertou muito e vou mostrar para minha família, o pessoal do meu bairro, para a cidade, né? Pretendo montar
uma lojinha na minha casa, já está bem planejado. É isso aí, Adalberto. Voltamos com você no estúdio. Um bom fim de semana e até segunda. Tchau. Até segunda, Micaele. São 7 horas e mais 16 minutos. Agora eu vou falar com você que quer aumentar a renda mensal e não sabe como. Eu tenho a dica para você. Seja um representante iZettle. Isso mesmo. A iZettle, máquina de cartões líder na Europa, tem a melhor comissão do mercado. Assim fica mais fácil ganhar dinheiro e melhorar a sua vida. Com a iZettle, os representantes sempre ganham. Se quem comprar a máquina de você vender, um percentual será repassado para você. E não é só isso, você ainda conta com atendimento especializado e treinamentos para melhorar suas vendas. Seja um representante iZettle e melhore sua vida trabalhando com a máquina de cartões mais vendida da Europa. Acesse www.vendaeganhemais.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 95064 6912. Não perca tempo, venha ser um representante iZettle. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo você vai ver aqui no Bom Dia Maranhão, nós vamos falar sobre uma pesquisa da FEComércio em relação à expectativa para as vendas na segunda melhor época do ano para o comércio, que é o Dia das Mães. Depois do intervalo também tem Diogo Trim falando sobre hoje acontece aqui em São Luís a Convenção Estadual do Democratas e a gente vai falar sobre esse assunto e ainda uma medida tomada polêmica, mais uma no governo Bolsonaro ontem, assunto para Diogo Trim. Depois do intervalo, imagens ao vivo no centro da capital de todos os maranhenses nesse momento, ali no cruzamento das Cajazeiras com a Avenida Alexandre Moura, o trânsito vai ficando mais pesado nesse horário, né? A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7 horas e mais 21 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa sexta-feira. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão aponta que consumidores ludovicenses pretendem gastar mais esse ano no Dia das Mães que no ano passado. Sobre o assunto eu converso agora com Max de Medeiros Soares, superintendente da FEComércio. Max, prazer tê-lo aqui mais uma vez no Bom Dia. Ótima sexta-feira. Bom dia, Adalberto. É um prazer estar aqui novamente. A gente tem uns números aqui em relação a essa pesquisa. Vou mostrar primeiro um quadro aqui para a gente fazer uma análise em cima dele. Vamos lá? Tem um primeiro quadro aqui mostrando para a gente, nessa pesquisa, um aumento de 6,6% em relação à média de gastos, Max. De R$ 260, de R$ 244, ao contrário, na verdade, R$ 244 do ano passado para R$ 260 desse ano, né? O que representa esse aumento? Exatamente. O ano de 2018, a gente iniciou um processo de recuperação do mercado de trabalho. Nós conseguimos fechar o ano com saldo positivo na geração de emprego. E isso fez com que a renda se elevasse em certa medida. E é isso que está se refletindo nessa primeira pesquisa de intenção de consumo que a FEComércio realiza para o Dia das Mães. Deste ano mostra aí um crescimento da intenção de gasto justamente porque a gente teve um reposicionamento de alguns consumidores no mercado de trabalho, a recolocação desses consumidores no mercado de trabalho, então isso reflete na intenção de gasto nesse momento. Ao mesmo tempo, o desemprego ainda é alto no país. A gente viu aí uma retomada, infelizmente, né, do crescimento aí desse desemprego. Aqui no estado também há reflexos disso? Exatamente. Iniciamos os primeiros meses do ano com o aumento do desemprego. Já eliminamos aí mais de 3 mil postos de trabalho na nossa capital e isso reflete em outro dado que a pesquisa também mostra, que é a intenção do número de consumidores que vão às compras. Esse número caiu 14% em relação ao ano passado. E aí também reflexo desse movimento do mercado de trabalho. Se por um lado a gente teve a recolocação de alguns consumidores no ano passado, aumentando a renda, esse ano essa retomada aí do desemprego faz com que o consumidor mais uma vez comece a colocar o pé no freio aí na quantidade de consumidores que vão às compras. Vamos ver então mais alguns dados dessa pesquisa da FEComércio aqui na difusora, em primeira mão. Vamos lá, mais um dado da pesquisa? Vamos conferir. Os consumidores que devem comprar, 61,1%, 6 em cada 10, não é? Compra de produtos, um crescimento de 14,3%, compra de 2 produtos, né? Mais de 14,3%. O volume de vendas aí com um crescimento de 4% e o valor médio de gasto de R$ 144. Ou seja, esses números poderiam ser melhores ainda caso a gente não tivesse essa retração aí no mercado, né? Principalmente esse número geral da quantidade de consumidores que vão às compras. A gente registrou aí 6 em cada 10 consumidores com intenção de consumo. Como eu disse, é uma intenção menor do que no ano passado no geral. E isso se reflete no mercado de trabalho. Mas, apesar disso, a gente tem dados bastante positivos no geral na pesquisa. Entre os consumidores que vão às compras, desses 6 em cada 10 que vão às compras, a intenção esse ano é comprar mais produtos. A gente teve um crescimento de 15% na parcela de consumidores que vão comprar 2 produtos.
Então, essa série de dados aí, quando cruzados dentro da pesquisa, intenção de gasto maior, intenção de comprar mais produtos, crescendo também, nos leva a crer que a gente tem aí, no geral, um crescimento de 4% no total do volume de vendas por Dia das Mães na nossa capital. Agora nós vamos saber quais os produtos mais procurados esse ano, segundo essa pesquisa feita pela FEComércios. Vamos conferir? Segundo a pesquisa, vestuário e acessórios em primeiro lugar com 38,8%, itens de perfumaria e cosméticos teve uma queda, mas ainda 36,3%, calçados e bolsas 20,7%, joias e bijuterias 15,1%, produtos com maior procura nesse período. Max, o que falar desse quadro? Esse tripé de vestuário, calçados, perfumaria, ele tende a ser o principal no Dia das Mães. As nossas pesquisas, o histórico das nossas pesquisas mostram que é esse tripé que movimenta o setor varejista para o Dia das Mães, e esse ano não é diferente. A oscilação que a gente teve foi que perfumaria ano passado liderava a pesquisa e esse ano caiu para a segunda posição. Vestuário, os filhos aí mais propensos a comprar itens de vestuário esse ano, conforme a pesquisa. E a pesquisa é importante a gente ressaltar, Alberto, que a FEComércio faz essa pesquisa justamente para dar esse subsídio para o empresário para que ele possa planejar melhor as suas vendas. A partir desses dados e do comportamento do consumidor, ele consegue aí melhorar o seu estoque, melhorar o seu atendimento e traçar estratégia de venda para que a gente tenha resultados mais significativos. Bom, nós temos aqui ainda outro dado da pesquisa relacionado à forma de pagamento. 79,4% dos consumidores apontam a modalidade de pagamento à vista como principal, né? E aí eu ia falar sobre a questão do crediário, que é uma preocupação também, porque o empresário acaba assumindo o risco, né? Quando essa opção do crediário é uma alternativa aí para o consumidor, né? E a pesquisa mostrou aí que 10% dos consumidores estão intencionados a lançar mão justamente desse crediário. Em relação ao ano passado, cresceu mais de 3 vezes a intenção de utilizar o crediário. Como as taxas de cartão de crédito continuam muito altas e isso prejudica um parcelamento de longo prazo no cartão de crédito, as pessoas aí buscam alternativas e o crediário é uma delas. É muito importante que o empresário tome cuidado com a disponibilização dessa alternativa de crédito, embora seja importante para fidelizar o seu cliente, mas ele assume os riscos justamente dessa inadimplência. Então é preciso que se tenha planejamento na hora da disponibilização desse tipo de crédito. E que o consumidor possa assumir aquele crédito chamado crédito responsável, né? O superendividamento é um problema sério no país. Exatamente, um crédito consciente. A gente vem do momento que o endividamento prejudicou bastante o consumo em momentos anteriores. Por exemplo, bens duráveis, produtos de valor mais agregado mais alto foram bastante prejudicados na comercialização nos últimos tempos. E justamente por isso, porque as pessoas não tinham crédito, inadimplência muito alta, endividamento comprometendo uma parcela muito grande do salário, então é preciso que a gente tenha essa consciência aí no uso do crédito. Em relação ao local em que os consumidores deverão realizar as compras, Max, agora nós temos aí inclusive a entrega de obras importantes ali no centro histórico, na própria Rua Grande. Isso pode ter estimulado de alguma forma o consumidor a voltar a comprar no centro da cidade? A Rua Grande, mais uma vez, assim como no ano passado, ocupa a 3ª posição na lista de prioridades do consumidor, mas é preciso destacar que cresceu 73% em relação ao ano passado. E isso justamente reflete aí do andamento das obras. Conforme avançam as obras e as quadras são entregues à população, a comunidade volta a ter ânimo a comprar na Rua Grande, volta esse consumo na Rua Grande. E esse ano tivemos aí 25% dos consumidores dizendo que vão voltar a comprar na Rua Grande. Um em cada 4 consumidor pretende fazer suas compras para o Dia das Mães na Rua Grande. E isso é bastante favorável, considerando que ano passado a gente teve, nesse mesmo período, teve uma queda muito forte na Rua Grande, no consumo da Rua Grande. Para encerrar, a questão da comemoração do Dia das Mães, é natural também que as pessoas geralmente procurem os restaurantes, os bares, enfim, principalmente nos restaurantes o movimento é intenso, a pesquisa também aponta algo nessa situação? A gente tem uma preponderância muito forte ainda com as pessoas querendo comemorar a data em casa, mais de 80% querem comprar em casa, mas a gente tem os shoppings também se destacando aí como local da comemoração, cerca de 20%. Vão buscar os shoppings, os cinemas, as praças de alimentações do shopping para fazer essa comemoração, e os restaurantes também é uma alternativa que costuma ser bastante favorável no Dia das Mães. A pesquisa mostra que 7% dos consumidores vão buscar também os restaurantes para essa comemoração. Vai lembrar que a pesquisa entrevistou 700 consumidores ludovicenses de 15 a 18 de abril desse ano nos principais pontos de fluxo da cidade. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 3,7% e eu conversei aqui com o Max Medeiros, superintendente da
FEComércio. Obrigado, Max, pela entrevista, participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esses dados a respeito da nossa economia e dar esses subsídios para o empresariado local de se planejar para essa data tão importante, que é a segunda melhor data do comércio. Obrigado mais uma vez. Lembrando que sempre que no Bom Dia que a gente fala sobre pesquisas como essa, a gente lembra sobre o verdadeiro significado de datas como, por exemplo, essa do Dia das Mães. Né? Nada que substitua um abraço, um carinho, enfim, um afeto, isso não tem preço, né? A gente lembra isso mais uma vez e o cuidado com o consumismo. São 7 horas e mais 30 minutos. Você ligado no Bom Dia, é hora de conferir o nosso giro de notícias. Há 5 dias do fim do prazo, 1/3 dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. A Receita Federal recebeu 20.298.863 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, o equivalente a 66,55% do esperado para este ano. O prazo para envio da declaração começou em 7 de março e vai até o próximo dia 30, terça-feira. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 30 milhões de declarações este ano. No Maranhão, dos 390 mil contribuintes que precisam acertar as contas com o fisco, mais de 200 mil já realizaram o procedimento. Termina hoje o prazo para apresentação de recursos que visam garantir a isenção de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019. É preciso acessar a página do participante e anexar os documentos exigidos no edital. O procedimento é reservado para quem fez a solicitação do benefício no período regular, mas teve o pedido negado por não ter apresentado corretamente a justificativa ou por não ter anexado todos os documentos necessários. Em 2 de maio será divulgado o resultado dos recursos. A ação de vacinação contra a raiva para cães e gatos tem continuidade nesta sexta-feira e sábado na Cidade Olímpica, residenciais Alexandre Tavares, Nova Vida, Vila Vitória, São Raimundo, Recanto Verde e Vila Itamar. Mais de 124 mil cães e gatos já foram imunizados contra a doença, mas o sucesso da campanha depende também da colaboração do cidadão. A vacinação acontece de casa em casa, às sextas, à tarde e aos sábados pela manhã. Vamos falar de política agora com a participação de John Coutrin. John, vem para cá porque é sexta-feira, mas tem muito assunto em pauta aqui. Bom dia para você. Roberto, bom dia. Bom dia a todos. Convenção do DEM confirmada, o presidente do Senado é que não comparece hoje, né? Ele descartou ontem a presença dele aqui, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele que é do Democratas, mas foi chamado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma reunião para tratar acerca das tratativas da reforma da Previdência. Ontem o presidente Juscelino, que é o presidente do Democratas no Maranhão, deputado federal Juscelino Filho, ele disse ao programa Ponto e Vírgula que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estava agendada a visita dele, a vinda dele para o Maranhão, hoje para essa convenção que acontece 9 horas no Multicenter Sebrae aqui em São Luís, mas por conta desse chamado do presidente Bolsonaro acerca da reforma da Previdência, ele cancelou. Mas estará presente o ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas. Ele vai receber, inclusive, uma medalha do Mérito Legislativo. Daqui a pouquinho, 8h30 na Assembleia Legislativa, essa medalha é proposta pelo deputado Neto Evangelista. E na convenção deve ser confirmado o desejo do partido de ter candidato a prefeito de São Luís? Isso, deve ser confirmada a pré-candidatura do deputado Neto Evangelista a prefeito de São Luís. Ele já, o nome do partido já foi confirmado pelo Juscelino e, claro, nessa convenção deve ser ainda reforçado o nome dele, junto com outros que serão filiados ao partido, à legenda, e que concorrerão nas eleições do próximo ano. De uma comissão especial de reforma da Previdência deve ter a participação de parlamentares maranhenses? É isso, partidos já indicaram nomes para a comissão especial, que foi instalada ontem, quinta-feira, da Alberto. Nós temos 2 nomes indicados pelos seus partidos, o Kleber Verde, pelo PRB, e nós temos também aqui o deputado João Marcelo, foi indicado pelo MDB. São 49 titulares na comissão especial que tratará o conteúdo da reforma da Previdência, essa PEC da Previdência, que já começa a ser discutida na próxima semana. Então, aí esses 2 maranhenses, pode entrar outros maranhenses nessa comissão especial da Alberto, tendo em vista que alguns partidos ainda não indicaram os nomes. Mas, por enquanto, o PRB indicou o Kleber Verde e o MDB indicou o deputado federal João Marcelo. John, vamos falar agora do governo Jair Bolsonaro. O presidente vetou a propaganda do Banco do Brasil e afastou o diretor da instituição? Exatamente, uma propaganda do Banco do Brasil. O presidente Bolsonaro, até agora, ninguém está entendendo o que aconteceu por conta dessa propaganda bem jovial,
que não tem nenhum tipo de algo aí esdrúxulo que poderia ter provocado aí essa censura do governo Bolsonaro. Nós temos um trechinho aí, vamos ver, o nosso telespectador observe bem, veja se há algo errado nessa campanha para que o presidente tenha censurado ela. Faz carão, biquinho de vem cá me beijar, quebrada de pescoço pro lado, não pro outro, papada negativa do alto, cara de diva irritada, movimento natural esquisito, tá de parabéns abrindo essa conta. Quer abrir uma conta no BB? Baixa o app, digite seus dados, capricha na selfie. Faz cara de quem não paga tarifa mensal, nem anuidade do cartão. É rápido, é fácil, é tudo pelo celular, ou onde você quiser. Entrada de marca lateral, BB, mais... Criativa a propaganda, vai ter que se explicar, né? Isso, bem jovial, com certeza essa propaganda renderia bons frutos para o banco, porque ela foi muito bem feita. E além disso, quer dizer, o prêmio foi a saída do diretor. O diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil. Ô John, vamos falar da polêmica do dia agora. Agora pela manhã, no Twitter, o presidente se manifestou falando sobre investimentos em áreas que ele entende que são mais importantes do que outras do conhecimento. É isso, foi agora há pouco, nesse instante, Adalberto, nós temos aqui um print aqui dessas imagens do Twitter do presidente Bolsonaro. Vamos ver. Olha só, vamos lá o que ele postou. Primeiro ele começa aqui, a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte. Correto, está de acordo. Ensinando para os jovens a leitura, a escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda. Essa é de baixo, é a mais antiga. Para que as pessoas promovam o bem-estar para a família e que melhore a sociedade. Tudo bem. Aí depois ele completa. O Ministério da Educação estuda descentralizar investimento em faculdade de Filosofia e Sociologia. Ou seja, ele está dizendo que os cursos de Filosofia e Sociologia terão menos investimento, ou seja, que se o cidadão quiser cursar esses dois cursos, terá que pagar do seu próprio bolso. Ele diz o seguinte, os alunos já matriculados não serão afetados, ok. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina, ou seja, aí já é uma discriminação com os cursos, ele faz uma classificação com os cursos de Filosofia e Sociologia, ou seja, é algo lamentável da parte do presidente. Claro, tem que se investir em outras carreiras, mas o cidadão tem direito, Adalberto, de investir, de cursar a profissão, a carreira que ele quer. Será que vai ser proibido pensar no Brasil? Enfim, vamos para frente, vamos lá. John, bom final de semana. Até segunda, Adalberto. É o nosso John Coutrin participando aqui do Bom Dia Maranhão nesta sexta-feira. No próximo bloco, detalhes sobre o dia de combate à hipertensão arterial. E mais, os preparativos de Imperatriz e Sampaio para a estreia no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. O Bom Dia volta em instantes, são 7h37 agora. São 7h e mais 40 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Esta sexta-feira é o dia de prevenção, é o dia D de prevenção e combate à hipertensão arterial. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta para falar sobre esse dia importantíssimo que é o dia D de combate e prevenção à hipertensão, uma doença que pode ocasionar até a morte por meio de um AVC, de uma insuficiência renal e cardíaca, quer dizer, tem que ser tratado durante toda essa semana, está sendo desenvolvida, essa ação importante em várias unidades de saúde aqui da capital e também do interior do estado. Hoje, o dia D, dia 26 de abril, de combate, prevenção e hipertensão, vai ser comemorado aqui no CEM Diamante, que é o Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico, que fica aqui no bairro do Diamante. Inclusive, já a faixa aqui na frente, já chamando as pessoas, como fazendo essa convocação para que as pessoas participem. Uma vasta programação está prevista para hoje, organizada pela Secretaria Estadual de Saúde nesse dia D de prevenção e combate à hipertensão arterial. A população contará com consultas de enfermagem, clínica médica, cardiologia e nutricionista também, assim como palestras educativas com cardiologistas aqui no CEM Diamante. A ação acontece daqui a pouco, começa daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã até às 17 horas. E prossegue no sábado também das 8 ao meio-dia na Praça do Atleta, no Parque do Itapiracó. Equipes do SES também marcarão presença para fazer justamente essa atividade de conscientização das pessoas, consultas, exames. A gente lembra, reforça que essas atividades já acontecem desde a segunda-feira, durante toda essa semana, justamente para chamar a atenção das pessoas sobre os cuidados que se deve ter, principalmente com foco na prevenção da hipertensão. Importante também a prática de atividade física, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável para que as pessoas evitem essa hipertensão e outras doenças também graves, como é o caso da diabetes. Mas com foco agora, neste dia 26 de abril, para a questão da hipertensão
competição que mexe diretamente com a pressão arterial e, como eu disse, pode até levar à morte. Tem que focar no trabalho da prevenção. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Ericeira que daqui a pouquinho vai aproveitar, né, Eduardo, para medir aí a pressão arterial. Você e o nosso cinegrafista, o nosso Catita, daqui a pouquinho também medindo a pressão aí para a equipe ficar sempre com a saúde em dia, né? Obrigado, Eduardo. Então, o nosso Eduardo Ericeira, portanto, nesse dia D de hipertensão arterial. A gente faz a brincadeira aqui, mas o assunto é sério, gente, uma doença silenciosa, né? Precisa ter cuidado. São 7h42. Vamos falar de esporte? Vamos lá, a gente fala de esporte, começa com o Imperatriz, o cavalo de aço que estreia amanhã no Campeonato Brasileiro. O time do Imperatriz aposta, inclusive, na base do estadual para essa competição nacional. A Série C é um dos caminhos para a alavancada dos clubes. O adversário de estreia será o Globo Futebol Clube, time novo que foi terceiro colocado no Campeonato Potiguar de 2019. Sabemos da responsabilidade desse jogo aqui em casa, sabemos que temos que fazer o dever de casa. O time está preparado, está focado. Tenho certeza que a torcida vai comparecer também para nos apoiar. A vitória por aqui será conseguir os 3 pontos. Para isso, desde a segunda-feira, o grupo reveza os treinos entre a academia e o bate-bola em campo. E o discurso do técnico Rui Scarpindo vem sendo mantido, que a boa base do time que participou dos últimos jogos vai continuar. E no esquema que vem sendo traçado rumo à vitória, 3 reforços foram convocados para o cavalo de aço. Os jogadores Valderrama, Val Barreto e Aelso. Eu acho que são importantes, né, a chegada desses atletas, jogadores de qualidade, contratações pontuais que nós trouxemos. Eu acho que a meta é essa, ir trazendo aos poucos. Os jogadores me receberam muito bem, comissão técnica, diretoria. Então foi muito boa, a gente vai estar trabalhando firme. Porque no sábado sabemos que tem um jogo muito difícil, jogo importante na nossa casa, diante do nosso torcedor, então temos que fazer um bom trabalho e em busca do resultado positivo. No jogo de sábado, Imperatriz contra o Globo será às 7 da noite, no estádio Frei Epifânio da Abadia. Muito legal, o estádio que deve receber um bom público, é mais uma vez Campeonato Brasileiro, é um apelo aí para a torcida do Imperatriz, não é um grande evento, uma cidade como Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, vai ser muito legal ver lá o Frei Epifânio da Abadia lotado para apoiar o time do Imperatriz, campeão maranhense, é bom lembrar da temporada de 2019. Vamos falar do Sampaio Corrêa, a meta do Sampaio, claro, é o acesso à Série B, para isso contratou vários jogadores e alguns jogadores da casa foram liberados pela diretoria. O Sampaio vem treinando forte para um restante de temporada melhor. O começo do time maranhense não foi dos melhores. No estadual parou na semifinal, após 2 empates com o Imperatriz. E na Copa do Nordeste foi de atual campeão da competição em 2018, quando levantou a orelhuda para sequer avançar para a próxima fase do campeonato em 2019. Pela frente ainda na temporada mais 2 competições, a Copa do Brasil, o time já estreia na fase de oitavas de finais, e o Campeonato Brasileiro da Série C. O grande objetivo é o acesso, o retorno do clube à Série B do Brasileirão. Para isso, a diretoria caiu no mercado em busca de reforços. 9 nomes já foram anunciados pelo clube. Os laterais direito, Diogo Rangel e Everton Silva, os atacantes, Salatiel Júnior e Matheus, os volantes, Lucena, Felipe Dias e Dionis, o meio-atacante Neto e o zagueiro Douglas. Não vamos parar por aí, vamos trazer mais 2, 3 mesmo, com a falta de torcedor no estádio, com a falta de receita do projeto Só Torcedor. Mas o Sampaio vai fazer uma Série C positiva e vem forte. No atual elenco, apenas 2 jogadores estão com problemas médicos, mas não preocupam para a estreia contra o Confiança no domingo pela Série C. O meio-campo Medina e o goleiro Andrei devem ficar à disposição do técnico Julinho Camargo. Outros 3 jogadores têm as situações indefinidas: o zagueiro Odair Lucas e os atacantes Edgar e Maxwell Samurai. Conversei com o Odair ontem, já está treinando aqui com o Samurai. Vamos ter uma conversa e eu sou presidente do Sampaio há 12 anos, sou empresário há 36 e sei conversar razoavelmente. Então vamos ver se a gente chega num denominador comum. Tenho certeza que o Sampaio na Série C vai ser um Sampaio bem diferente do Campeonato Maranhense e principalmente da Copa do Nordeste. Não chegou a um denominador comum, não. A diretoria já oficializou o desligamento do atacante Maxwell Samurai, portanto já tem proposta, inclusive, do 13 da Paraíba, é um dos clubes interessados, é um bom jogador, infelizmente deixa o Sampaio Corrêa, não vai fazer parte do elenco para esse Campeonato Brasileiro, para o restante da temporada de 2019.
e 19. Sampaio estreia domingo fora de casa pelo campeonato. Vai hoje à tarde, às 5 horas da tarde, embarca com destino a Aracaju para enfrentar a equipe do Confiança. Aliás, o Confiança também, você sabe, é o adversário do Sampaio na pré-Copa do Nordeste. E ontem foi definido o horário dos jogos das 2 partidas da pré-Copa do Nordeste 2020 com Confiança. A CBF divulgou, portanto, o horário das 2 partidas e ficou assim, então. O Sampaio vai enfrentar a equipe do Confiança na primeira partida em Aracaju às 6h15 da tarde. Aí está. E às 8 horas da noite, o Sampaio enfrenta o Confiança aqui no Castelão, na partida de volta aqui em São Luís do Maranhão. São 7 horas e 47 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Os desafios do novo ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, avaliação, competências socioemocionais, inovação e cultura maker foram alguns dos temas de um congresso realizado na capital pelo Instituto Evaldo Lodge do Maranhão, entidade do Sistema Firma. Com o tema Caminhos para a Educação 4.0, o evento trouxe para São Luís especialistas reconhecidos nacionalmente quando o assunto é educação. Durante 2 dias, nós trabalhamos todas essas tecnologias existentes, tratamos sobre metodologias ativas, tratamos sobre a BNCC, tratamos sobre avaliação e dessa forma nós acreditamos que estamos dando uma grande contribuição a todos aqueles que de certa forma trabalham com educação e formam profissionais para o mercado de trabalho. O objetivo é trabalhar temáticas voltadas à avaliação e metodologias ativas de educação, processo que vem mudando de perfil. Muitas vezes a gente fica esperando que o governo, que a política resolva as coisas, mas a grande verdade é que muitas vezes os profissionais que estão ali na ponta de lança, os profissionais que estão na escola, eles são os heróis que estão realmente educando e passando informação para essas crianças. Uma das propostas abordadas foi a da cultura maker, que alia inovação, mecânica e trabalho em equipe. No nosso entender, a cultura maker está ligada muito mais a uma atitude, ao como eu devo me portar para fazer, do que a coisa em si. Então eu diria que a cultura maker é muito próximo do que a gente pode falar da cultura empreendedora, mas empreendedora no sentido amplo, não empreender num negócio, mas empreender em algo que vai ter sentido na sua vida. O evento foi voltado a professores e gestores da educação, que aprovaram a troca de experiências. Eu fiquei bastante impressionada quando eu recebi a programação e animada para vir, né? Trabalhar com educação hoje em dia é se atualizar o tempo todo. E a programação e os palestrantes superaram muito as minhas expectativas, né? Os temas extremamente atuais e relevantes. E com certeza eu tive um enorme ganho na minha prática pedagógica. Sexta-feira está na hora de relaxar e curtir o fim de semana. Quem chega agora com o roteiro da sua diversão é Jéssica Lima. Olá, chegamos com muitas dicas sensacionais para você se divertir muito nesse fim de semana. E os cinemas já estão lotados desde ontem com a pré-estreia de um dos filmes mais aguardados de 2019. Já sabe de que eu tô falando, né? Vingadores Ultimato. Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos, além de liderar uma batalha épica contra o Titã Louco. Hoje tem espetáculo novo no Teatro Arthur Azevedo, O Despertar da Primavera, e tem na direção Constantino Isidoro e foi inspirada na obra de um dramaturgo alemão em 1891, que mostra uma história que circula na Alemanha envolvendo jovens, amor e sexualidade numa sociedade repressiva. Hoje, a apresentação acontecerá às 20 horas com intérpretes de Libras para o público em geral, e o ingresso está com preço especial. Não fui eu. Durante o fim de semana, toda a família pode se divertir com as atrações do Circo Máximos, que está em curta temporada no estacionamento do Shopping da Ilha. Os horários de apresentação para você se divertir com mais de 40 atrações do circo serão às 16, às 18 e às 20 horas. As entradas podem ser compradas na bilheteria do local. Hoje a noite já começa no ritmo que todo maranhense gosta, do Forró Fest das Antigas. Duas bandas que ainda fazem muito sucesso agitam a Casa das Dunas, Mastruz com Leite e Limão com Mel em um super encontro que une gerações. A Casa das Dunas abre a partir das 10 horas da noite. Você não vê,
Hoje também o Lounge Eventos Belladonna prepara uma festa que vai animar a galera do Parque Vitória com 2 super atrações. O pagode apaixonado do Carlinhos e Banda e também o som frenético do DJ Mauro Blug. A entrada é liberada até às 9 horas. Domingo, um super encontro do samba e pagode anima o fim de tarde na sede do Centro de Cultura Negra no João Paulo, o Samba Divino Nagô. E quem se apresenta por lá são os grupos Tô Demais, Jeito Novo, Sindicato do Samba e muito mais. A entrada custa só R$10. E para fechar o Guia Cultural, domingo é dia de toda a família se divertir na Feirinha São Luís, lá na Praça Benedito Leite. A partir das 8 da manhã, a banda da feirinha já começa a folia. Depois tem tambor de crioula Pungar da Ilha, grupo de capoeira São Jorge, orquestra filarmônica do Estaleiro Escola, forró Pé-de-Serra.com e Viviane Brasil. Essas foram as nossas super dicas de hoje. E se você quer divulgar algum evento, é só enviar todos os dados para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. Jéssica Lima trazendo o roteiro da sua diversão aqui no Bom Dia, hein? Vamos lá. A gente está encerrando o programa, mas dá tempo de ver ainda como é que vai ser o tempo aqui na capital hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Está aí a imagem para você, já amanheceu o dia nublado. A mínima hoje em São Luís, 24, a máxima 30 graus. Nesse momento, imagens ao vivo na Praça Deodoro. Tempo nublado nessa sexta-feira na capital de todos os maranhenses. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. A gente volta na segunda-feira falando sobre educação. No estúdio eu converso com o deputado federal Gastão Vieira, que já foi membro, inclusive, da comissão, presidiu a Comissão de Educação lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre financiamento estudantil, algumas mudanças que estão acontecendo aí na área da educação. A gente se encontra. Bom final de semana para você. Até segunda, que você tenha um final de semana abençoado. Até lá.